palavra, não na palavra, mas a hoje é graça sem juízo, que traga amor e paz, sem compromisso, seguindo tradições de homens, não de Cristo. Pois se tenho a Cristo, eu tenho a verdade. Sim, muito assim diz o Senhor. E não eu sinto que não vale, que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não vale que o encontrar nas suas ondas de fé, e não na palavra, não na palavra. Não se turbe o vosso coração, veja em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, que estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais.
Graça e paz, irmãos, mais um momento. Estamos aqui juntos para aprender do Senhor nessa escola bíblica dominical, totalmente virtual, você em casa, no seu lar, no seu conforto, mas continuando a desfrutar da palavra do Senhor, a receber porções dobradas desta palavra, que é assim que nós devemos nos manter, sempre meditando, sempre estudando, sempre aprendendo com a palavra do Senhor, que muito tem a nos ensinar, em nome de Jesus. Então, convido você nesse momento a orar conosco, dando início a mais uma escola bíblica dominical. Pai Santo, Pai querido, nós estamos aqui, Deus, mais uma vez, para glorificar o Teu nome, para exaltar, para dizer que Tu és o único Deus das nossas vidas, Senhor. Que nós não temos outro Deus além de Ti, que somos dependentes, sim, Senhor, do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu cuidado, da Tua provisão, Pai. Fica conosco, Senhor, por todo o tempo e em todo o tempo, Senhor, porque, Deus, necessitamos de Ti, Senhor. Sozinhos nós não conseguiremos ir além, mas contigo, Pai, certamente somos mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém? Agora eu convido você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia no Salmo 131 e vamos meditar juntos nesta palavra. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Uma palavra maravilhosa que nos dá a certeza de onde nós podemos descansar, onde nós podemos sossegar, onde nós podemos confiar. Como uma criança que está nos braços da sua mãe, amamentada, totalmente satisfeita, confortável, assim somos nós quando estamos na presença do Senhor. É nela que devemos confiar. É no Senhor que devemos depositar a nossa confiança, a nossa esperança. Em meio às tribulações ou aos desafios que enfrentamos, só há uma ação, só há uma atitude a fazer. É descansar, confiar, ter certeza que Ele está no controle, que o nosso Redentor vive e que Ele é poderoso o suficiente para resolver o meu e o seu problema. O Salmo 46 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não sei, nós estamos já hoje dia 24 de janeiro, estamos caminhando para o término do mês e eu espero sinceramente que o Senhor tenha sido presente na sua vida, que você tenha buscado esse Deus em todos os momentos da sua vida. É assim que nós vencemos as batalhas, buscando ao Senhor em primeiro lugar, e com certeza Ele cuidará das demais coisas. Como diz também a sua palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Fique agora com o estudo do dia. Espero com certeza que seja mais uma bênção, um renovo para a sua vida, crescimento espiritual para todos nós, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. É muito bom estar na casa do Senhor. A Bíblia diz que quando temos dois ou mais reunidos, o Senhor ali está presente. Sentimos muita falta quando não podíamos vir para este espaço físico. Quantas vezes eu senti mesmo muita falta e fiquei a refletir quantas vezes também não havia vindo por outros motivos
E quando não nos é dado, não nos dá a oportunidade, a condição de virmos, aí como é difícil, como a gente sente essa saudade dos irmãos, a gente ainda não pode abraçar todos, mas eu digo que esse espaço, ele não é por acaso. Essa construção, esses bancos, esses cuidados, tudo que tem aqui é muito precioso, porque é da vontade de Deus que assim o fosse. Então, muito boa a palavra Vinícius, do irmão Vinícius, dessa exortação, de nos animar a de novo estar nesses bancos, né? De novo estar aqui. A nossa lição de hoje é uma lição que dará um pouco continuidade, também tem um tema da lição de domingo passado. Domingo passado tivemos uma excelente lição com o pastor Marcelino sobre missões, com a riqueza enorme de detalhes e de conhecimento, de conteúdos históricos, geográficos, teológicos, uma visão macro mesmo das missões e como a nossa igreja, ela é uma igreja missionária, né? A função da igreja é profética, de anunciar a palavra de Deus. Então nós, no momento que declaramos que somos crentes do Senhor Jesus, tivemos o privilégio dessa graça, também somos um missionário em potencial. Falamos. Se não pudermos ser em ato, porque não dá mais para cruzar oceanos por enquanto, atravessar sertões, ir à casa das pessoas no porta a porta, ir a fazer uma abordagem, mas temos outras ferramentas que é possível fazer e devemos ser criativos a isso. Então, eu fiquei muito impressionada e fui muito agraciada com a lição da semana passada. Como me foi dado o desafio de continuar com esse tema, vou também falar sobre missões, mas numa visão microsocial. Talvez não tão macro, porque já foi feita no domingo passado. Eu queria começar a provocar os irmãos, tanto os que estão aqui presentes, quanto os que estão me assistindo depois dessas câmeras, a duas perguntas. Como as pessoas dizem, o que as pessoas dizem de você, naquilo que você sabe? Fulano é uma pessoa boa. Não, ele é sábio. Ou então, você é uma pessoa inteligente. Então, é uma pessoa amável. Não, ele é firme. Só diz aquilo que deve, muito positivo. Pense aí um pouquinho. O que as pessoas dizem de você? É importante. Muitos dizem assim, não me importo com a opinião dos outros. Nada disso, todo mundo se importa. Nós somos seres sociais, interagimos, prestamos contas a Deus, aos nossos, a nós mesmos, a nossa consciência. Então, temos que ter esse cuidado, sim. Então, o que é que os irmãos e os amigos pensam, podem refletir do que os outros nos dizem? A segunda provocação é a seguinte: você é importante ou famoso? Ou você gostaria de ser importante, se não é? Ou você gostaria de ser famoso? Parecem duas coisas muito parecidas, né? Mas não são, elas são bem distintas. O famoso, nada contra os famosos, pelo contrário, a favor. É muito bom a pessoa ser famoso pelo trabalho que ele já fez, pelo empenho que teve. Há tantos pregadores famosos e, ao saber que eles estão presentes, as igrejas enchem. Nós queremos para os líderes deles, nos inscrever em canais, no YouTube e ouvi-los. E é bom que aquela pessoa seja uma referência. Há pessoas na Bíblia que são famosas. Quando pensamos em um rei famoso que organizou o povo de Israel, organizou a música em Israel, pensamos em Davi. Quando pensamos num rei sábio, equilibrado, justo, pensamos em Salomão. São pessoas que salientam, né, do seu meio. E tem a sua notoriedade. E o que é ser importante?
pela própria etimologia da palavra, é aquele que importa, aquele que traz para dentro de você algumas características da sua personalidade, daquilo que ele traz. Então alguém, você quer ser importante, a sua vida, ela é importante porque ela traz alguma coisa que importa para os outros, que ela entra na vida dos outros. E o importante, às vezes, ele é até melhor que o famoso. Porque mesmo que ele não esteja mais presencialmente, a vida dele é tão presente, ele trouxe para dentro de si algo tão, e dos outros, tão grande, que ele continua vivo. Ele continua eficaz, ele continua presente mesmo. Eu espero ser importante. A minha mãe foi muito importante para mim. Então, eu vejo alguns conselhos, alguns ensinamentos que ficaram na minha vida, e apesar de não ter presencialmente, se faz muito presente. É ser importante para uma pessoa, porque você vai levar valores, você vai levar algo a mais. E essa é uma grande, algo que nos pode chamar a atenção para a nossa vida. Nessa nossa reflexão de hoje, vou lembrar-vos um personagem muito conhecido chamado Barnabé. Barnabé não foi uma pessoa famosa. Quando pensamos em missões na igreja, pensamos no apóstolo Paulo. E ele teve grande importância e fama. Né? Deus o capacitou para isso. Barnabé, porém, ele foi importante. Ele foi importante para as pessoas que estavam com ele. Ele foi importante quando Paulo, ele ainda era visto com uma certa desconfiança pelos judeus, né, e pelos que estavam já considerados os cristãos, e eles tinham medo de que Paulo fosse de novo um espião, e não era nada confiável ainda pelo passado dele. Quem conhece bem a história sabe disso. E a Barnabé, ele disse que não, olha aqui, Paulo é confiável, ele é um homem bom. Ele foi importante, e ele, como amigo para as pessoas, como para João Marcos, ainda um parente dele mais jovem, quando lá em alguns momentos ele não foi aceito por Paulo numa das suas viagens, falaremos brevemente sobre isso, e ele foi importante para João Marcos, cuidou dele, deu incentivo, viu nele um potencial missionário. E olha como o mundo dá voltas, como essa terra gira, né? E, num dado momento, o apóstolo Paulo, que não queria naquele momento estar com João Marcos, quem é que fica até os fins dos dias dele em Roma? É o próprio João Marcos. E ali dá continuidade ao trabalho. Mas Barnabé teve essa visão. Ele foi importante para a igreja, ele sabia que a igreja precisava de recursos para se manter, as pessoas não eram mais vistas, nem eram mais auxiliadas, e a igreja tinha que ter esse cuidado, como nós temos. É tão importante que trouxe essa ideia de diaconato para a nossa igreja. Quantas pessoas da nossa igreja foram e são assistidas nas suas necessidades? Então, ele teve esse olhar altruísta. E ele foi importante também para o Evangelho, com uma visão muito ampla. Além dos muros de Jerusalém, além dos judeus, ele pensou no mundo, ele pensou em todos, ele era um homem visionário. E a sua importância também está nisso. E como era considerado esse personagem chamado Barnabé? Ele era conhecido como um homem bom. Ele era conhecido como um homem piedoso. Piedoso, aquele que tem devoção, que gosta das coisas religiosas, que quer se santificar, que quer estar na casa do Senhor, que busca,
que nem sempre acerta. Nós somos piedosos. Nós queremos as coisas de Deus, nós buscamos as coisas de Deus, nós lutamos contra a nossa natureza, contra as nossas imperfeições, mas estamos aqui, nós buscamos, essa busca é a piedade, não é apenas a misericórdia para com o outro, para com o necessitado, também pode ser compreendido assim, mas o homem piedoso, ele tem desejo pelas coisas do Senhor. Então, Barnabé, ele era um homem bom, ele era um homem piedoso, ele era um homem de fé. Meus irmãos, ser um homem, ser uma mulher de fé, é muito além das circunstâncias. Eu gosto muito daquele hino, Graças dou, né? Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. E lá no estrofe diz assim, né? Pela prece respondida e a esperança que falhou. E algumas vezes eu ficava olhando, meu Deus, quando a esperança falha, aquilo que você esperava, você tinha quase certeza, falhou. E quando a prece não é respondida, porque a vontade de Deus é outra, Ele quer responder de outro jeito, permanecemos na fé? Graças a Deus que sim. Graças a Deus que sim. Já pensou todas as vezes que as nossas esperanças são frustradas, falhassem, que as nossas orações todas fossem ouvidas, que nem sempre nós sabemos orar como devemos, mas Deus nos permanece na fé. A fé, ela é além disso tudo, porque nós temos o temor a Deus, alguém que tem o domínio sobre todas essas coisas, que muda tempo, estações. Mas de nós podíamos pensar nesse ano tão diferente, enquanto tantas esperanças nos foram frustradas, quantos planos foram desviados, foram tratados diferente. Mas a fé nos mantém firmes naquele que é dono do tempo, das estações, das pessoas, de tudo que acontece. E a vida da gente conseguiu continuar a seguir. Então, Barnabé, ele era um homem de fé, apesar de que certas coisas poderiam não dar certo. Ele era considerado um homem de Deus. Um homem de Deus é aquele homem de fé, que independente das circunstâncias, ele se mantém. O seu caráter era um caráter exemplar. Por isso que era trazido, era um homem íntegro. E a integridade é outra característica da importância que podemos trazer para nós. O íntegro é aquele que é inteiro. Do jeito que ele pensa, ele age. Do jeito que ele fala, ele também age. Muitas vezes falamos, pensamos coisas lindas, postamos nas redes sociais coisas mais bonitas ainda, e às vezes nem agimos assim. Às vezes até escrevemos, mas nem é aquilo que a gente pensa. Na hora da dificuldade, a natureza humana, ela aparece mais. Ser íntegro é ser inteiro, é ser honesto consigo mesmo. Se você pensa assim, age assim. Mesmo que os outros não os considerem, diminua, né, até lhe humilhe, seja tão antigo, seja tão diferente para esse mundo tão híbrido, tão cheio de ideias. E ser íntegro é uma responsabilidade. Deus, Ele olha para o íntegro de forma especial, que Ele chamou Barnabé de homem de Deus. Os outros o reconheciam, eles viam ali ele um homem de Deus. Um homem bom, piedoso, íntegro, cheio de temor e fé, um homem de Deus. Barnabé teve sua grande importância para pessoas, para a igreja e para o evangelho. Era um filho de levitas, de uma família sacerdotal, e que teve uma larga formação intelectual, acadêmica, mesma que Paulo. Os seus pais lhe deram o nome de José, e os apóstolos lhe deram o nome de Barnabé, que significa filho da consolação.
E eu gosto muito da etimologia das palavras. Quando acontece alguma coisa ruim, e que nos acontece muitas vezes, né? A vida é muito difícil. Alguém diz assim, vou consolar ele. E alguém diz assim, se conforme. Conforme a palavra não chega, é áspera. Ninguém se toma a forma da dor. Ninguém toma a forma da tristeza. A gente quer sair dela. Né? Ninguém precisa também ser o tempo todo feliz, forte. Nada disso. Mas o consolo é algo que é diferente. Quando alguém se console ele, traga uma palavra de consolação. E eu quero trazer uma palavra de consolação. A palavra significa dar ânimo. Ânimo vem de ânima. Vem de alma. Anima-me. Traz a minha alma de volta. Quantas vezes a gente está aqui e a nossa alma está triste, está abatida. Mas a palavra de um irmão, a oração, um cântico, a abertura da leitura da palavra de Deus, parece que a nossa alma ganhou vida de novo. Aquele que consola, ele traz vida à nossa alma, ele nos traz ânimo. Ele nos traz de novo esse entusiasmo. Ele nos encoraja, nos ajuda a olhar de outra direção, porque às vezes nós só vemos essa, mas existe outra, mas não conseguimos ver. E precisamos daquele que nos exorte, que nos traga uma palavra de ânimo, de força, de consolação. E diga assim, há outras maneiras de ver. Se essa não é a única, é só essa que você vê, mas existem outras. Barnabé tinha essas qualidades, por isso que ele foi chamado de filho da consolação. Olha só que personagem interessante. Aquele que traz consolação, ele traz encorajamento. Muitas vezes nos vemos a nos desencorajar diante das circunstâncias. E ele não só traz encorajamento, mas ele traz acolhimento. Ele é empático com a sua dor, com o seu sofrimento, com a sua angústia, com as suas dificuldades. Aquele que consola outro, ele tem o dom da exortação. O que exorta, ele exorta em amor. Ele nunca vai falar com dureza. Ele vai falar com empatia, sentindo o que o outro sente e animando, mostrando de acordo com a palavra de Deus como ele deve seguir. Então, Barnabé, ele tinha essas características, por isso que ele foi reconhecido como filho da consolação. Ele era um bom amigo. Fora isso, tinha outras qualidades, como era um professor, um profeta, de larga e intensa formação, como eu já falei. E aproveitou todas essas características, todas essas condições para se dar ao trabalho do Evangelho, ao trabalho de missões. A nossa lição de hoje, ela está no nosso texto básico, estão 2 capítulos, em Atos 13 e 14. Não iremos ler os 2 capítulos, mas vamos ler Atos 13, de 1 a 3, por favor. Não sei se já está aqui. Vou ler para os irmãos. Atos 13, de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a quem os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Meus irmãos, a narrativa de Atos, ela é uma grande história que nos faz relembrar os feitos do Senhor, os atos dos apóstolos e a interferência exata do Espírito Santo de tudo que aconteceu na vida daquelas pessoas. E aqui vemos pessoas muito diferentes, 4 pessoas diferentes. Entre eles, profetas e mestres. Profetas, aqueles que anunciavam a palavra de Deus, com
com todo carisma, com toda autoridade, e os mestres que ensinavam com toda didática, com todo cuidado, com todo zelo, para que ninguém confundisse. Então havia Barnabé, que era um dos líderes cristãos em Jerusalém, considerado por muitos um dos mais importantes, e lembram que importante aqui, por aquelas características que eu falei anteriormente, e de mais tempo de fé. Simeão, de sobrenome Níger, que fora aquele que carregou a cruz de Jesus, ele estava lá também. Lúcio de Cirene, um dos fundadores da igreja, estava lá. Manaém Colasso, que era um membro da corte, provavelmente o acompanhante de algum príncipe, um pouco mais jovem, mas estava lá. E Saulo, que havia se convertido, e também estava lá. Eram 4 homens diferentes, de formações diferentes, de idades diferentes. Manaém era mais jovem, os outros eram mais velhos, outros de origens diferentes, como Simeão, por exemplo. E eles estavam ali. E essas pessoas diferentes, elas serviam ao Senhor no culto. Eu gosto muito quando a igreja refere-se às suas atividades como serviços religiosos. Particularmente, eu acho lindo. O culto é um serviço religioso. E a oração, naquele momento, era de tamanha importância, porque era uma atividade em grupo. Eles estavam ali orando e se fortaleciam na oração uns com os outros. Eles não tinham a ideia de que estavam isolados, apesar de serem poucos. E aquele momento era tão importante, trazia tanto para dentro de si, que alguns também jejuavam, se abstinham dos seus momentos de parar para se alimentar ou de fazer outras atividades, para ali estar, com um propósito. Eles sabiam essa igreja que estava a crescer eminentemente e precisava de uma orientação que fosse justa, que fosse clara. Meus irmãos, muitas coisas nós não sabemos da nossa vida. Muitas vezes oramos, pedimos, suplicamos, não abrimos mão daquela oração, oramos por aquilo todos os dias, incessantemente, porque queremos uma resposta clara, uma resposta de Deus. E por mais abstrato que tudo isso venha a ser, quando a resposta de Deus ela chega, nós não temos dúvida de que aquilo era da vontade de Deus. Tudo dá certo. A palavra de Deus diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então não há dúvida, tudo dá certo, as portas se abrem, a nossa inteligência ela se abre, a nossa percepção das coisas também. Todos ao nosso redor também são de acordo com isso. Então não há dúvida, não existe aquele mas. E Deus é tão generoso conosco, que mesmo com as nossas falhas, com seu nosso empenho de vida piedosa, muitas vezes, Ele nos atende e nos dá vontade. Mas esses 4 homens, eles estavam aqui num exercício, num serviço religioso de vida piedosa. E eles tiveram ali a vontade de Deus expressa. Então diz o seguinte: servindo eles ao Senhor, no versículo 2 do capítulo 13, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então ali estava clara a vontade de Deus, que era com aquelas 2 pessoas, com aqueles 2 homens, Barnabé e Saulo. Eles ali se fortaleceram e seguiram. Nessa primeira viagem, ou nessa empreitada que tiveram Barnabé e Saulo, eles foram para Chipre. E lá, eles logo foram se apresentar aos seus pares. Eles foram à sinagoga. Eles foram saber quem eram aquelas pessoas também ali e falar. Depois foram às autoridades, foram aos lugares públicos e começaram a fazer o trabalho que deveria ser feito. Nessa viagem, nesse momento,
tiveram seus desafios. Um dos desafios era encontrar hereges, eram pessoas que estavam tentando confundir aqueles que estavam em acesso à palavra de Deus, ao Evangelho. Outro era a inveja, e o outro era uma idolatria. Imagine que Saulo e Barnabé, eles se encontram com um mágico e começa a confundir as ideias daquele homem, daquele Elimas, também conhecido como mágico, né? E a confundir o procônsul que estava prestes a entender o Evangelho. Meus irmãos, é aqui eu penso, quantas pessoas, quando a gente está a falar do Evangelho, das coisas boas que Deus fez por nós, das promessas de Jesus, e aparece alguém e nos confunde. Mas olha aquele escândalo, olha fulano que diz que é crente, que é pastor, pastora, etc. E parece ficar confundindo, e aquele com que nós temos o alvo de falar, fica enfraquecido, realmente. E ali aconteceu, aquela situação que aconteceu com Saulo e Barnabé, acontece também nos dias de hoje. E Saulo, com muita autoridade, ele diz que aquele homem que se falava em nome de Cristo nada era. Ele era um filho do demônio. E ele, naquele momento, aquele Elimas, o mágico, ele fica cego por algum tempo. E a cegueira é muito interessante nessa situação, porque aquele homem certamente ele se munia de muitas verdades suas, né? De muitos preceitos que ele mesmo colocava. E no momento que ele cai, aquela luminosidade, aquela iluminação do seu próprio conhecimento, naquele momento ela é cegada. E ele cai. E aquela situação ele humilha, e lhe deixa vulnerável, lhe deixa dependente de outros. Mesma situação que aconteceu com Paulo no caminho de Damasco. Ele se achava o máximo, ele ia perseguir os cristãos, e naquele momento aquela luz imensa o cegou, lhe deixando extremamente vulnerável, frágil, sendo guiado sob outra postura, indo para a casa de outros irmãos e até não ser nem bem aceito. Ali foi uma oportunidade que Paulo deu para que ele visse que nada daquilo que ele dizia procedia. Uma outra dificuldade encontrada foi quando eles encontraram judeus, aliás, invejosos. Quantas pessoas encontramos nessa vida que, ao nos ver crescer, sobretudo no conhecimento da palavra de Deus, a nos manter firmes, que é difícil, meus irmãos, se manter firme. A gente tem que estar vigiando e orando, porque a nossa tendência é cair, né? Então, quando a gente está ali firme, sempre tem alguém que pensa assim, mas não era bem assim, olha fulano, sempre atacando. E essas pessoas foram tão invejosas ao ponto de arremessar pedras, apedrejar. Que tempo bárbaro, né? Apedrejar. Então era outra dificuldade. A outra dificuldade era a idolatria. Paulo e Barnabé, eles foram confundidos com deuses da mitologia grega, pela ousadia de como eles falavam, pelo conhecimento que eles tinham, pela sua oratória. Eles queriam ouvir, ao ponto de confundir o conteúdo, as ideias com a pessoa. Eles eram ali servos, canais de bênção. Deus podia usar qualquer outra pessoa, mas Deus os escolheu. O Espírito Santo, como tem em Atos 3:2, escolheu aqueles 2 homens. Ele poderia ter escolhido outros, mas Deus escolheu aqueles 2 homens. O Senhor escolheu aqueles 2 homens. Mas aquele povo tão ignorante, que ignorava os feitos do Senhor, não conhecia, rejeitava até, os confundiram com deuses.
Vamos trazer para o nosso tempo. Quantas pessoas falam de forma tão eloquente, com tanta propriedade da palavra de Deus, porque se debruçam nela, estudam, se dedicam, enchem templos, estádios, tem muitos milhares de seguidores. E muitos os confundem. Confundem a pessoa com a sua palavra, com o seu conteúdo. A pessoa sempre será a pessoa com a sua natureza caída, muitas vezes, com as suas dificuldades, com os seus desafios. Barnabé também teve seus desafios. Teve momentos que ele também errou com Pedro. Mostrou a natureza dele, a sua humanidade. E essa idolatria também nos serve de alerta quando ouvimos alguém falar da palavra de Deus. Então, eles passaram por tudo isso. Mas o evangelho foi pregado. Eles seguiram em anunciar o evangelho. Quantos aceitaram? Quantos tornaram-se ali cristãos e cresceram? Nós não sabemos. Alguns muitos, alguns poucos, alguns continuaram, alguns não. Nós não sabemos. Porque um planta, outro cultiva e outro colhe. Mas a obra é do Senhor. Quantas vezes eu quero falar do evangelho para alguém e não quero me expor, porque o evangelho não vem com a sabedoria de palavras humanas. O evangelho é simples, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É entender que só Jesus Cristo salva. O homem reconhece como pecador, se arrepende, entende que a sua vida só terá sentido se for com Jesus Cristo. E muitas vezes aquela pessoa com quem a gente aborda essa novidade, que sempre será uma novidade, às vezes ela rejeita, ou então olha para nós e diz assim, ai, que lindo tudo isso. E lindo fica tão vazio, né? Ah, que interessante, é bonito, essa mais uma verdade. E diz assim, será que eu fracassei? Será que não fui suficientemente capaz de falar do evangelho e a convencer aquela pessoa? Meus irmãos, isso não é um trabalho nosso. Isso é o trabalho do Senhor. Lá na frente, aquela pessoa pode sentir a atração, o chamado irresistível da graça e reconhecer que é pecador, e entregar sua vida para Jesus Cristo e segui-la muito bem. E talvez nós nunca venhamos a saber, porque o trabalho é do Senhor. Quantos de nós também já fomos fruto da oração e da evangelização de outros? E que talvez aquelas pessoas que nos pudessem falar no passado, em algum momento da nossa vida, não estejam mais aqui, mas nós estamos. Então, o trabalho é do Senhor, sempre será do Senhor. E a nossa missão é falar, pregar. O evangelho não vem só com testemunho. Muitas vezes diz assim, não, mas o meu testemunho é o suficiente. Seu testemunho é complementar. Não adianta você ter um bom testemunho, mas nunca ninguém saber quem você é. Ser um agente secreto, né? Não, seu testemunho é complementar. O evangelho vem pelo ouvir a palavra de Deus, vem pelo falar. Meus irmãos, se vocês têm condições de falar, de escrever, de demonstrar isso para o outro, faça isso. É um privilégio que Deus nos deu. Ninguém pode fazer isso. Nós podemos falar. O que eu estou fazendo aqui, eu estou falando. Eu posso falar com outra pessoa também. Se ele rejeita, não rejeita a mim, rejeita o evangelho de Cristo. Sabendo que a gente não sabe a dimensão que isso vai ter. Mas o falar, o pregar, o anunciar, o verbalizar o evangelho, ele é de suma e ele é de grande importância. É o que vai trazer para si. E como agostiniana que sou, eu gosto muito de lembrar o que Agostinho diz, né? De Deus eu vi, para Ele eu vivo
Por Ele eu vivo e para Ele eu voltarei. Quando temos essa consciência, né, que o Senhor deu a Agostinho, um dos teólogos, e nós temos um equilíbrio nessa vida, com essas coisas, com esse mundo tão incerto, diante de tantas incertezas. Como eu vim de Deus, eu vou falar daquilo que é de Deus, vou viver por Ele, porque eu sei que para Ele eu voltarei. Domínio das coisas nós não temos, nem teremos nunca, e nem deveremos ter, e nem deveremos querer ter. Nós não damos conta de tudo. Nós não damos. Por isso que nós tememos e amamos a Deus, porque Ele sim, Ele tem o domínio, nós tememos aquele que pode todas as coisas. Durante as viagens, com essa consciência, foi que a igreja cresceu. Homens, mulheres, e não eram contados crianças, idosos, e qualquer pessoa que tivesse um defeito físico. Mas todos eles cresceram e conheceram o Evangelho, esse Evangelho se expandiu e chegou até nós. E esse Evangelho, que antes era para os judeus, era para falar ali para aquelas pessoas, o Senhor chamou duas pessoas que tinham uma capacidade muito maior e uma visão muito maior desse anúncio do Evangelho para atingir a todos, os gentios. Aqueles que rejeitaram foram os judeus, então foi para os gentios. E aqui eu fico pensando, algum tempo atrás, há muito, muito tempo atrás, eu pensava assim, e eu confesso aqui para os irmãos e para todo mundo, porque eu estou falando aqui para muita gente. Será que o Evangelho, eu sou a opção 2 de Deus? Porque se o judeu rejeitou, então você é a segunda opção. E aquilo me incomodava muitos anos atrás. E somos filhos adotados, não somos filhos legítimos. E eu ficava um pouco incomodada com isso. E depois, com o tempo, com o estudo da palavra, e graças a Deus temos a história, temos a Bíblia que nos esclarece, temos pastores, temos mestres, pessoas que nos ajudam a esclarecer a palavra de Deus, hermeneuticamente, da Bíblia para a Bíblia. E esse termo adoção é um termo muito lindo. E a adoção ela tem um significado muito maior. Os grupos primitivos mesmo, tribos, povos muito antigos, quando nascia um filho com um certo defeito físico ou intelectual, que eles viessem notar, o pai rejeitava. E não era problema para ele, nem para a sua comunidade rejeitar aquele filho. Ele não tinha obrigação de querer aquele filho. Matava, levava para alguém, as mães levava para alguém para que os filhos não fossem mortos. E eles tinham que tomar essa decisão rapidamente, em alguns dias. Sempre o pai, ou quem tivesse ali representando o pai, tinha 3 dias para escolher. Se ele ficava com o filho, se ele dava para alguém, ou se ele deixava morrer. Aí olhar aquela criança tão frágil, com aquele defeito tão notório ali, o pai dizia assim, apesar do defeito dele, de não saber como cuidar desse ser, eu quero para mim. Eu trago ele para mim. Eu adoto ele para mim. Então é um amor duplo. E quando eu vi essa explicação, e apesar dos nossos defeitos, apesar da nossa humanidade, da nossa natureza tão falha, que podíamos ser entregue, que Deus já fez tudo de bom, apesar de tudo, Ele traz para Ele. Ele traz para Ele. E nos adota como filhos amados,
co-herdeiros, temos direito a todas as coisas, vamos gozar no céu e termos uma consciência na vida aqui de que tudo que Deus, tudo que na nossa vida faz traçado pela vontade de Deus. É muito amor, apesar de tudo. Então, eu fui entender que o amor de Deus foi muito maior, apesar dessa humanidade. Não era segundo plano, não era plano B, plano C. Nós éramos o plano de Deus, porque era a vontade de Deus essa, de nos amar apesar da nossa natureza, apesar dos nossos erros, apesar das nossas transgressões, apesar de tanta coisa. Ele nos ama, Ele nos trouxe, Ele nos dá a oportunidade. Eu já estou terminando aqui. E durante a viagem, houve outras viagens também, de Saulo e Barnabé. E numa delas, Barnabé também queria trazer um de seus parentes, chamado João Marcos, como diz nos relatos de Atos 13 e 14. E Saulo assim não permitiu. Mas ele continuou as suas atividades como missionário e Paulo também. Eles não ficaram inimigos por causa disso. Eles tomaram rumos diferentes, mas com o mesmo propósito. E Barnabé, ele foi muito inteligente porque ele preparou João Marcos para o serviço, para a missão que ele tinha dado. E esse, como eu falei logo no início dessa aula, no início ele volta para Roma. E ele é quem fica lá. Inclusive, Paulo reconhece a sua importância, o que ele estava tão preparado ali, e ele fica naqueles dias, até talvez os últimos dias da vida de Paulo, lá em Roma, escreve para ele e anuncia o Evangelho. E o Evangelho chega à Península Itálica de forma tão forte, tão incisiva, que João Marcos escreve para os romanos, ele conhece bem a vida dos romanos, as pessoas gostam do que ele diz, tanto que em Veneza existe a Praça São Marcos, a Catedral São Marcos, há inúmeros monumentos a ele. Então, aquele que foi rejeitado, ele foi trazido de volta, ele foi acolhido, porque tudo no mundo passa. Já pensou se ele viesse a desistir porque tinha sido rejeitado? E também se não tivesse alguém que olhasse para ele e dissesse assim, mas eu acredito no seu potencial, como fez Barnabé. Os rumos poderiam ser outros, né? Mas assim não foi, porque a vontade de Deus ela é muito maior. Barnabé, ele continua sendo amigo de Paulo, ele continua sendo íntegro, continua sendo respeitável, continua com as suas virtudes. E qual a importância dessas virtudes? Ele não queria o topo, ele não queria liderança nenhuma, ele sabia reconhecer que Paulo tinha uma liderança. E, meus irmãos, é tão bonito a gente saber reconhecer a virtude do outro, saber o lugar do outro e dar esse lugar ao outro, porque ele tem a sua função específica. Ele queria fazer a vontade de Deus, ele queria pregar o Evangelho, por isso que ele foi tão importante. 1 Timóteo 6,6 diz uma coisa muito linda sobre essa atitude de Barnabé. É grande fonte de lucro e piedade. Aliás, é grande fonte de lucro a piedade com contentamento. Não adianta você ter uma vida de devoção às coisas religiosas, mas não ter contentamento com isso. Ter inveja, idolatrar também, atrapalhar o trabalho do outro. Não. É de grande contentamento, é de grande fonte de lucro a piedade com contentamento. Barnabé tinha isso. E dessa forma ele era reconhecido como um filho da consolação. Ele era o amigo para todos e para qualquer hora que precisasse, apesar de que ele também não foi perfeito.
Barnabé deu crédito aos seus amigos, ele conseguiu ver o melhor deles. Meus irmãos, precisamos ver o melhor das pessoas. Muitas vezes vemos primeiro os seus defeitos. A pessoa aquele não é capaz, ele não é tão preparado. Mas ele tropeça ali aqui. Não é tão confiável. Por que não buscar o melhor das pessoas? O melhor das pessoas existem. Barnabé nos trouxe também essa lição. Ele buscou o melhor das pessoas, o melhor de Paulo. Reconheceu nele um líder, o melhor de João Marcos, na sua humildade em aprender. O melhor em tudo que ele viu, ele conseguiu fazer isso. E aqui eu gostaria de refletir. Quantos de nós estamos dispostos a ser amigos como foi Barnabé? Quantos de nós somos dispostos a encorajar aquele que não tem mais coragem de seguir? Aquele que está sem esperança. E o desesperançado é muito dolorido. Aquele que não vê esperança, que não sabe em que esperar. E chegar alguém que os console, que levante o seu ânimo, que dê vida à sua alma, é muito bom. Quantos de nós somos dispostos a dar um pouquinho de alegria a quem está triste? Precisa de alguém, é muito bom precisar de alguém que nos dê suporte, que nos levante, que nos exorte, que nos direcione um outro olhar e ser um amigo confiável. Quantos de nós, e aqui eu me incluo, estamos dispostos a ser um amigo, uma amiga confiável? Provérbios diz que há amigos mais chegados que irmãos. Jesus chamou seus discípulos de amigos. Amigos que são muito mais próximos e conhecem a nossa alma do que alguns familiares. E que você consegue abrir seu coração. Precisamos de mais Barnabé. Estamos em tempos muito diferentes. Num século muito diferente de revolução tecnológica, que nada acontece sem a tecnologia. E que deixa as pessoas cada vez mais individualizadas, mas cada vez mais carentes de amigos. E não são amigos de rede social que você tem 1000 amigos, mas amigo que você pode ligar no meio da noite, que você pode ligar para uma necessidade, porque você pode ligar só para conversar, ou para você ouvir. Que veja em você o melhor e que você possa ver nele o melhor. Então, o nosso desafio é tomar essas características, essa importância de Barnabé para a nossa vida. Para terminar, irmãos, eu penso que esse tema é um tema que exige muito da nossa vida. Exige muito de nós, de como nós somos lançados. Mais uma semana começa, mais incertezas acontecem, temos umas eleições que estão aí às portas, nós não sabemos se as pessoas vão cumprir com o que eles nos prometem. Nós temos um tipo de democracia representativa, precisamos desses representantes, precisamos orar por eles também, para que não se corrompam. Nós vivemos em muitas incertezas, mas nós vivemos por Cristo. E viver nessas incertezas não nos deixa paralisados, nos dá a capacidade e mais outro desafio de ser criativo. Como é que eu posso manter-me fiel às palavras de Deus, buscando na leitura dela, sendo criativo, buscando nas ferramentas tecnológicas que eu tenho, nas condições que eu tenho, nos exemplos que eu vejo, que eu estudo, que eu ouço, trazer para a minha vida. E que assim possamos anunciar o Evangelho, cuidar das pessoas, porque o Evangelho é para as pessoas e pelas pessoas. Ele só existe porque existe alguém para ouvir. Que Deus nos abençoe.
Olá, meu irmão, minha irmã, você que está em casa e que com certeza acabou de receber o melhor de Deus, a palavra do Senhor. Tenho certeza que o estudo lhe alimentou, lhe nutriu, e é dessa forma que nós temos que prosseguir, recebendo de Deus o seu melhor, que é a sua palavra. Assim como diz lá no Salmo 119, o 11, diz o seguinte: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Esse é o nosso desejo. A nossa igreja deseja para você, que você e eu guardemos a palavra do Senhor no nosso coração, para não pecar contra Ele, em nome de Jesus. Vamos orar encerrando mais esse momento de conhecimento, de aprendizagem na presença do Senhor. Amém? Oremos todos. Pai amado, Pai querido, Senhor, queremos mais uma vez te louvar e te agradecer por essa rica oportunidade, Senhor, que passamos este momento aqui na tua presença, Senhor, ouvindo a tua palavra, aprendendo de ti, recebendo, Deus, os teus ensinamentos, para que realmente, como diz o versículo que eu acabei de ler, nós guardemos a palavra e não pequemos contra ti, Senhor. Abençoa, Deus, a todos nós que participamos desse momento e aquele que ainda vai ouvir essa gravação, essa transmissão, que possa também ser abençoado. Onde essa transmissão chegar, Senhor, o alcance dela esteja atingindo os corações que nesse momento precisa receber a tua santa palavra, Deus. Abençoa todos nós, em nome de Jesus. Tenham todos um feliz dia, uma feliz semana e até domingo, se Deus quiser, com mais uma escola bíblica dominical, em nome de Jesus.